Olá, tudo bem com você? O que falta para o decreto dominical e para a perseguição e, finalmente, a volta de Jesus? Bem, primeiramente é bom dizer, é bom enfatizar, nunca é demais enfatizar isso, que não temos nenhuma data marcada para coisa alguma relacionada com o fim da história deste mundo. Jesus mesmo deixou muito claro que ninguém sabe o dia, a hora, ninguém sabe quando será a vinda dele. Em Atos dos Apóstolos também aprendemos que os tempos proféticos pertencem ao nosso Deus. Não há mais data marcada na profecia e nós devemos viver todos os dias preparados para ou nossa morte ou a volta de Jesus. O preparo tem que ser diário, mediante a comunhão com Jesus. Precisamos ler a Bíblia todos os dias, precisamos orar, conversar com o nosso Deus todos os dias, estar envolvidos na missão de pregação do Evangelho. Fazendo isso, estaremos preparados para qualquer momento, para quando for. Isso é importante deixar bem claro antes de mais nada. Mas, de fato, se há um assunto que interessa muito aos adventistas, além, naturalmente, da volta de Jesus, do advento, porque nós trazemos no nosso nome denominacional justamente essa ênfase na volta de Jesus, advento, mas o que nos interessa também é saber acompanhar os fatos, o desenrolar dos acontecimentos e saber algo a respeito do chamado decreto dominical. Vai acontecer? Quando vai acontecer? Podemos saber o que falta para acontecer. Repito, o quando não nos pertence. Não temos como saber datas, momentos, coisas do tipo. Mas podemos sim e devemos analisar os tempos, o desenrolar dos acontecimentos, como eu disse. E antes de tratar um pouquinho mais sobre esse tema aqui, eu quero recordar com você alguma coisa que encontramos aqui no Apocalipse capítulo 13. Este não vai ser um vídeo longo, então não quero assim me deter muito no estudo desse capítulo, mas eu quero convidar você a assistir no meu canal, Michelson Borges, ao vídeo O Âmago do Apocalipse. Ali eu faço um estudo mais aprofundado, mais demorado, de Apocalipse 12, 13 e 14, na sequência. Seria muito importante realmente que você assistisse a essa palestra que eu fiz sobre esses 3 capítulos que constituem o âmago da mensagem do Apocalipse. Vamos só recordar alguns pontos aqui em Apocalipse 13. Eu quero ler com você aqui os primeiros versos que dizem assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque o dragão deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e assim prossegue o texto. Bem, e como eu disse, eu não vou ter tempo aqui de estudar esse período profético, 1260 anos. Eu trabalho isso no vídeo que eu indiquei para você, o âmago do Apocalipse. Nem outros elementos aqui também, detalhes aqui proféticos, mas só para lembrar que nós temos aqui em Apocalipse 13 uma besta que emerge do mar, um local densamente povoado, e uma besta que emerge da terra. Isso a gente encontra aqui no verso 11, que diz: E vi outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra, seus habitantes, adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Depois, no verso 15, diz assim: E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então temos aqui um decreto de morte, um momento de perseguição. A todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na fronte, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Então veja que, além de um decreto de morte, uma perseguição contra aqueles que querem ser fiéis a Deus, há também um decreto que envolve perda de liberdades, restrição de liberdades, porque não vai mais
a pessoa que for fiel a Deus e negar essa falsa adoração à besta, não vai poder mais ter liberdade sequer de comprar e vender. Há uma marca, há um selo. Eu também quero convidar você a assistir aqui no meu canal. Coloca no buscador ali, Marca da Besta. Você vai encontrar alguns vídeos em que esse assunto é explicado com detalhes. Não é preciso errar nesse assunto. Na verdade, existem muitas crendices por aí, muitas ideias erradas, fake news a respeito dessa marca da besta. Eu me lembro que quando me tornei adventista, nos anos 90, a marca da besta era o código de barras. Depois passou a ser o chip que seria implantado na mão das pessoas e mais agora, recentemente, há quem diga até que possa ser as vacinas, porque elas conteriam ali chip ou coisa parecida. Vejam, não é possível acreditar numa ideia que vai mudando com o tempo, que tem múltiplas aplicações e nunca chega a lugar algum. Na verdade, a marca da besta é algo muito mais sutil, é algo muito mais sério do que simplesmente um símbolo, uma tecnologia ou algo assim, que alguns poderão até receber sem saber do que se trata. A marca da besta e o selo de Deus tem que ver com a adoração. O selo de Deus na Bíblia, você pode conferir depois, em Ezequiel 20:20, por exemplo, o selo de Deus na Bíblia, o selo escatológico, é o sábado do quarto mandamento. Por quê? Porque quando você guarda o sábado, você está reconhecendo que Deus é o Criador do universo, da vida, deste planeta. Por quê? Porque lá no mandamento, confira depois, Êxodo 20, 8 a 11, ali você encontra o quarto mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos. No quarto mandamento encontramos realmente as características de um selo, porque ele identifica a autoridade que está legislando, identifica o nome dele e a jurisdição dele. Além disso, quando guardamos o sábado, o mandamento já diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Toda vez que você reserva o sábado para adoração a Deus, para ser um dia especial na sua semana, um dia diferente, você está reconhecendo que Deus é o Criador do universo. Se o sábado é o mandamento, o sábado é o selo escatológico, a marca da besta tem que ser então esse antisselo. O Apocalipse é o livro dos contrastes. Temos ali o cordeiro, temos o dragão, temos ali a mulher vestida de sol, temos a prostituta que representa a perversão doutrinária, igrejas apostatadas, temos o selo de Deus e temos a marca, ou selo da besta. O selo de Deus é um dia, a marca da besta só pode ser um dia também, por quê? Porque o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, mas se parece com Cristo, ele quer se parecer com Cristo, quer usurpar o trono de Cristo. Então, se a marca da besta, se a marca de Deus, o selo de Deus é um dia da semana, a marca da besta só pode ser também por oposição e por contraste, um dia na semana. E qual é o único dia da semana que se opõe à autoridade de Deus, deixada clara no sábado? Só pode ser o domingo, porque foi um dia criado pela tradição humana e depois assimilado, adotado e valorizado pela igreja romana ao longo da história. Aliás, a besta do mar é identificada historicamente pelos protestantes, enfim, como sendo realmente o romanismo medieval e que prossegue até o fim da história, e a besta do mar, os Estados Unidos da América, que começam como uma nação protestante de liberdades, como um cordeiro, a semelhança de Cristo, mas depois fala como um dragão, se torna um poder opressor que apoiará a primeira besta. Então haverá uma união de bestas. Outro vídeo que eu quero recomendar para você, vou deixar tudo aqui na descrição deste vídeo, os links, tá bom? Vou deixar os links aqui na descrição. Mas eu recomendo a você então que assista no meu canal as 3 bestas do Apocalipse. Eu faço uma análise ali sobre Apocalipse 11 e Apocalipse 13, também mais detalhadamente. Muito bem, se a marca de Deus é o sábado e a da besta é o domingo, é importante nós sabermos que haverá uma perseguição envolvendo esse assunto. Haverá como diz Ellen White, eu já vou ler daqui a pouquinho um trecho aqui do livro Grande Conflito, haverá uma agitação dominical. Esse assunto vai se tornar presente na mídia, na boca do povo. Eu quero nesse momento dar um recado específico para quem não é adventista e eventualmente esteja assistindo a este vídeo. Depois eu quero falar mais diretamente aos adventistas. Querido irmão, querida irmã, que não pertence à igreja adventista, pode parecer que esse assunto aqui, ele tem assim um aspecto um tanto conspiratório. Eu sei, parece maluquice. Eu já pensei assim também no passado, antes de conhecer essa mensagem, antes de me tornar adventista, também me parecia uma coisa muito estranha, muito louca. Mas à medida que eu fui estudando, analisando os fatos ao longo do tempo, nesses 30 anos que eu tenho já de estudos a respeito desses assuntos, eu percebo realmente que as coisas caminham nessa direção. Veja, anote pelo menos mentalmente o que eu vou lhe dizer.
no futuro, eu espero que não muito distante, haverá realmente uma discussão ampla neste mundo a respeito da questão da observância de um dia, domingo ou sábado. O mundo todo vai se unir praticamente em torno dessa questão dominical, o descanso dominical, por vários motivos. Já vou explicar um pouquinho para você essa questão. E uma minoria absoluta insistirá no fato de que o sábado sempre foi e sempre será o dia do Senhor, o dia da família, o memorial da criação, o dia do aniversário da criação da vida neste planeta. E não vão abrir mão disso porque está na lei de Deus, que é imutável. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eles obedecem à lei não por imposição ou por legalismo, mas porque amam a Deus, porque respeitam a palavra de Deus, porque não encontro na Bíblia um verso sequer que diga que o sábado foi mudado por Deus para o domingo como dia de guarda. Não há esse verso, não há essa mudança. Portanto, essas pessoas insistem em levar a Bíblia a sério e o Deus da Bíblia a sério. Então, ainda que você hoje talvez não compreenda muito bem esse assunto, ainda que você não leve tanto a sério esse assunto agora, mas, por favor, lembre-se disso quando esse assunto começar a ser debatido, começar a ser tratado na imprensa, nas rodas de discussão. Aí você vai se lembrar, sim, de que eu falei sobre isso e outras pessoas também falaram sobre isso. E, por favor, tome a sua decisão ao lado da verdade, da palavra de Deus. Não siga tradições humanas, não siga imposições humanas. Para os adventistas, eu quero ler aqui no livro Grande Conflito, já estou aqui com a minha nova edição, de um livro que é um clássico, é uma obra-prima da escritora Ellen White. Aqui nessa nova edição, na página 503, eu leio o seguinte: no entanto, ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. Aquele que lê todos os corações e prova todas as intenções não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto às questões envolvidas na controvérsia. O decreto dominical, não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. O que falta para o decreto dominical? Respondo: a pregação do evangelho alcançar o mundo, essa verdade tornar-se conhecida. Nós temos visto aí muitos vídeos sendo disseminados na internet, espalhados por aí, com mensagens sensacionalistas, alarmistas, associando esse assunto com uma outra reunião. É verdade que este ano tem sido bastante determinante em termos de acontecimentos ligados aí às mudanças climáticas. Eu tenho analisado esse assunto há 10 anos. Aqui no meu canal há vários vídeos sobre o ecumenismo, ambientalismo, e de fato, nesses 10 anos para cá, esse tema tem se tornado cada vez mais intenso. E quanto mais o tempo passa, mais percebemos que realmente essa bandeira climática tem sido usada para fazer avançar algumas agendas. Também não tenho tempo aqui para tratar muito desse assunto, mas no meu canal tem vários vídeos sobre isso, em que ao longo desses anos eu tenho estudado esse tema aí do ecumenismo, do ambientalismo como nova religião planetária. Muito bem, e este ano, 2021, de fato, temos visto aí muitas catástrofes ambientais. Frio intenso já houve aqui no Brasil, no sul, sudeste, tivemos aí ondas de calor terríveis pelo mundo, incêndios, enfim, muitas catástrofes ambientais que estão deixando as pessoas cada vez mais assustadas. E quanto mais assustadas, mais fácil aplicar sobre elas a engenharia social. Enfim, é o instinto de rebanho, né? E neste ano, em novembro, teremos aí a COP26, uma reunião de líderes mundiais, em que eles vão discutir, medidas emergenciais para lidar com esses assuntos, de mudanças climáticas e catástrofes ambientais. É um ano interessante, realmente as coisas estão caminhando assim rapidamente, e o Papa Francisco tem sido uma voz destacada já faz alguns anos, desde 2015 especialmente, quando ele publicou a sua carta apostólica, a encíclica Laudato Si, na qual há uma parte dedicada ao domingo como proposta para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. E
como eu disse, ele tem sido visto como uma voz ativa nessa questão, nessa luta para salvar o planeta. Eu quero que você assista agora esse pequeno vídeo para você perceber como realmente as coisas caminham nessa direção. Assista aí e depois eu continuo aqui com as minhas considerações. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante, porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. Como você pode perceber, realmente esse assunto ele está se tornando cada vez mais destacado nos meios religiosos, entre as autoridades mundiais, na mídia, e isso tende, obviamente, a crescer. Agora, repito, o que falta para o decreto dominical e perseguição? Como já lemos aqui no Grande Conflito, e eu quero reler para você apenas um trechinho aqui desse parágrafo, da página 503, veja só. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. A coisa não vai acontecer assim, em secreto. Não vai ser algo que vai pegar todos de surpresa de uma noite para o dia. Repito, haverá uma agitação dominical, como diz Ellen White nesse livro. Aliás, passa da hora de você ler, se é que já não fez, o livro Grande Conflito. Estudá-lo com a Bíblia aberta. Porque ali nós encontramos o passo a passo do que falta acontecer até a volta de Jesus, que é a nossa grande esperança. O último sinal que resta acontecer para Jesus voltar é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Então o que temos que fazer? Pregar, pregar e pregar. Eu confesso a você que não tenho dado conta de tantas pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus. Quase todas as noites da minha semana eu tenho dedicado a estudos bíblicos, com grupos pelo Zoom, presencialmente, enfim. Há muitas pessoas sedentas do Evangelho que salva, da mensagem da volta de Jesus, dessas verdades maravilhosas contidas na palavra de Deus. Mas infelizmente, como disse Jesus, embora a seara esteja madura, há poucos ceifeiros, há poucas pessoas dispostas a pregar, dedicar seu tempo, sair da zona de conforto. Então meu apelo para você nesse vídeo é que você faça isso. As pessoas precisam saber dessa mensagem, precisam saber que Jesus voltará e que antes disso acontecer, precisam tomar uma decisão séria ao lado dele. Então, o que fazer antes de tudo isso acontecer? Pregar o Evangelho, envolver-se na missão.
não se distrair com mensagens sensacionalistas que apenas deixam as pessoas agitadas, perturbadas, preocupadas, pior, com medo até, porque medo se aproxima aquilo que nós aguardávamos. Mas alguns ficam com medo. E o pior é que quando essas mensagens sensacionalistas ligadas a eventos, enfim, elas passam, as pessoas parece que voltam, elas voltam para aquele estado de mornidão espiritual, para a mesmice espiritual e acabam se tornando cada vez mais céticas. Quando a mensagem verdadeira é pregada, o que vem à mente delas é: isso é mais uma daquelas? Não vou acreditar. O diabo tem feito tudo para anular a pregação dos verdadeiros atalaias. Ele usa a descrença de um lado ou o fanatismo de outro. Ele faz com que alguns ignorem todos os alarmes, até os verdadeiros, aqueles que têm fundamento. Ou então ele faz com que as pessoas abracem mensagens que, como eu disse, são sensacionalistas, catastrofistas, que não têm um fundamento sólido, e aí passam a achar que todas essas pregações são realmente sensacionalistas, alarmistas puramente. E como eu disse também, quando passam, deixam um rastro de descrença e de desânimo nas pessoas. Cuidado, sejamos realmente maduros, pessoas de bom senso. Lembremos da mensagem bíblica que diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós temos todo o conhecimento à nossa disposição. Nós temos a palavra de Deus, temos literatura esclarecedora sobre esses temas. Por que ficar dependendo unicamente de alarmistas que não têm uma mensagem fundamentada na palavra de Deus e não equilibrada? Nós temos que buscar por nós mesmos o conhecimento e entendimento e fazer diferenciação entre alarmista e atalaia. O atalaia fica em cima do muro, observando, estudando e dando o sonido certo à trombeta, dando o alarme no tempo certo, da forma certa. Já o alarmista, esse não está ali tão preocupado com o advertir o povo de Deus. Ele se preocupa com outras questões, talvez em ser o primeiro a falar, a aparecer, enfim, as motivações são várias. Sejamos maduros, sejamos pessoas aí preocupadas com a salvação dos outros e preguemos enquanto ainda temos tempo. Não sei por quanto tempo teremos liberdade ainda de usar a internet, as igrejas, o rádio, a TV, para pregar abertamente sobre essas coisas. Então, aproveitemos esse momento para pregar. As pessoas que estiverem envolvidas na missão de Deus, envolvidas ali como um povo, como uma igreja pregando o evangelho, não terão tempo para coisas que não fazem sentido, para algumas bobagens que há por aí. Estarão focadas. Precisamos de foco. Precisamos estar envolvidos na missão de Deus. Eu quero concluir este vídeo com uma oração, pedindo que Deus nos ajude a perceber o momento que estamos vivendo, nos envolver na missão e ajudar a preparar uma geração para a volta de Jesus. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas advertências contidas na tua palavra, na revelação inspirada por ti. Obrigado porque nos chamas ao arrependimento, à consagração, que possamos estar prontos todos os dias, que nossa fé não dependa de reuniões, eventos, falas, pronunciamentos, fatos, que nossa fé não dependa disso, mas dependa simplesmente da nossa comunhão com Cristo. Que esses acontecimentos sejam apenas mais uma evidência daquilo que nós já sabemos, de que o fim se aproxima e Jesus em breve voltará. Enquanto isso não acontece, que nós possamos realmente nos envolver na missão, pregar o evangelho, usar todos os recursos à nossa disposição para levar avante essa mensagem de salvação. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo em todo o planeta, dá-nos a tua paz e anima-nos com a esperança da breve volta de Jesus. Nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.